Olá, meu nome é Rafael Toledo, sou estatístico da UPE e neste vídeo eu irei dar continuidade na análise de regressão linear simples, trazendo uma aplicação em software de um outro caso prático. Neste caso prático, temos dados das notas obtidas pelos estudantes do ensino médio nos Estados Unidos com as notas das disciplinas matemática, escrita e leitura, e o objetivo é verificar o efeito das notas, ou seja, do score, de leitura e escrita nas notas de matemática, ou seja, temos a variável resposta como as notas de matemática e as variáveis explicativas sendo as notas de leitura e as notas de escrita. Diante disto, vamos para o software para darmos início a essa aplicação. Diante do software, no caso RStudio, vamos dar continuidade ao caso prático da performance dos estudantes. Inicialmente, vamos fazer a instalação dos pacotes, que é o stats e o id. Primeiro, para a utilização da função lm para o modelo linear simples, e o segundo, para a leitura da base de dados. Como esses dois pacotes já estão instalados no meu software, vou fazer apenas a solicitação. Na parte dos dados, os dados são disponíveis no Kaggle, e este link vai estar disponível na descrição deste vídeo. Então vamos fazer a leitura da base de dados, que está em formato de CSV. Desta forma, vamos utilizar a função read.csv2 e nomear a base de dados como student. A base de dados é composta por 1000 observações e 8 variáveis. Temos sexo, raça, etnia, nível de educação dos pais, curso de preparação para testes, indicativo ou não, e as notas em matemática, leitura e escrita. Vamos fazer uma pequena análise descritiva para conhecermos um pouco melhor esses dados. Mas se você quer conhecer mais sobre a análise descritiva e interpretação dos gráficos, não deixe de acompanhar os próximos vídeos aqui no canal da Upper. Vamos fazer a medida de tendência central, ou seja, a medida de resumo, através da função summary, para a nota de matemática, primeiramente. Então observe que a nota mínima em matemática dos estudantes dos Estados Unidos no ensino médio é igual a zero. Número quartil 57, ou seja, 25% dessas notas em matemática são iguais ou menores que 57. Mediana igual a 66. Então temos que 50% dessas notas em matemática são iguais ou menores que 66. Média igual a 66,09. Então temos que, em média, as notas dos estudantes do ensino médio dos Estados Unidos em matemática é igual a 66,09. Terceiro quartil é igual a 77, ou seja, 75% das notas em matemática são iguais ou menores que 77 e a nota máxima sendo igual a 100. Agora, para o caso da nota de leitura, temos que a nota mínima é igual a 17, 25% das notas em leitura são iguais ou menores que 59, no caso da mediana, 50% das notas são iguais ou menores que 70, e a média igual a 69,17, ou seja, em média, a nota dos estudantes do ensino médio dos Estados Unidos em leitura é igual a 69,17. 75% dessas notas em leitura são iguais ou menores que 69 e a nota máxima também 100. Para a escrita agora, nota mínima é igual a 10. 25% das notas são iguais ou menores que 57,75. 50% das notas de escrita são iguais ou menores que 69. A média da nota de escrita é igual a 68,05. E o terceiro quartil, ou seja, 65% das notas de escrita são iguais ou menores que 79 e a nota máxima 100. Vamos fazer agora a construção do histograma utilizando a função ist e declarando as variáveis. Aqui temos as notas de leitura, o título, histograma 1, e o título dos eixos, tanto x quanto y. Vou apenas mudar aqui para leitura e rodar. Então temos a frequência no eixo y e as notas da leitura no eixo x. Note que a maioria é a frequência dos estudantes com as notas do score. O score da leitura está entre 60 e 80. Agora vamos rodar para a escrita. Então temos aqui o histograma 2, que é referente às notas da escrita. Então note que o pico da frequência dos estudantes referente às notas, ou seja, grande parte dos estudantes obtiveram notas entre 60 e 80. Histograma 3. Então temos aqui o score relacionado à matemática, as notas em matemática. Então observe que já temos um pico aqui, então as notas também estão dos estudantes, né? A maioria dos estudantes obtiveram notas entre 60 e 70, as notas de matemática, no caso na prova de matemática. Vamos fazer agora o gráfico de dispersão, primeiramente para as notas em matemática e as notas de
leitura. Vamos utilizar a função plot e aqui também vamos declarar reading.score, o score que é, no caso, as notas em leitura para o eixo X e o eixo Y para as notas em matemática, o título do gráfico e o título dos eixos. Observe, podemos perceber que há uma relação linear entre as notas de leitura e as notas de matemática, pois a partir do momento que as notas de leitura, desculpe, elas aumentam, as notas matemáticas elas também aumentam. Então, podemos perceber uma relação linear entre essas duas variáveis. Aqui temos uma função que roda, que plota, na verdade, a linha de regressão ajustada, mas irei rodar isso após mostrar a parte de modelagem estatística. Então, vamos fazer o próximo gráfico de dispersão, que é referente à nota de matemática e à nota de escrita. Então, note também que há uma relação linear entre essas duas variáveis, ou seja, as notas de escrita e as notas de matemática, que a partir do momento que a nota de escrita ela aumenta, a nota de matemática ela também aumenta. Por último, temos o gráfico de dispersão, que vamos fazer entre a nota de leitura e a nota de escrita. Vamos rodar o gráfico para essas duas variáveis. Então, temos uma relação linear entre essas duas variáveis. Observe que as notas em escrita, em leitura, desculpa, aumentam, as notas em escrita ela também aumenta. Então, quanto mais o estudante ele toma notas maiores em leitura, ele toma nota também maior, ele recebe nota maior em escrita. No caso que seria a redação. Vamos fazer a correlação para essas variáveis. Então, temos aqui a correlação entre as notas em matemática e as notas de leitura. Então, temos uma correlação de 0,81 que indica uma forte associação entre essas duas variáveis. Fazer uma correlação entre as notas de matemática e as notas de escrita. 0,80, também uma forte associação entre essas duas variáveis. Vamos fazer agora a correlação entre as notas de leitura e as notas de escrita. Então temos uma associação de 0,95%, que indica também uma forte associação entre essas duas variáveis. E vamos agora para a parte de modelagem estatística. Vamos utilizar o modelo linear simples. Para o primeiro modelo, vamos utilizar a variável nota de matemática, nota em matemática como variável resposta, e a variável nota de leitura como uma variável explicativa, ou seja, querendo saber a influência da nota, né, do score de leitura em relação às notas de matemática, ou seja, o efeito das notas de leitura em relação às notas de matemática. Então, vamos aqui, utilizamos a função LM, temos aqui a variável resposta, que é o nosso y, no caso é as notas de matemática, e a variável explicativa, que é a variável independente, que é as notas de leitura. Aqui usamos aqui para indicação a nossa base de dados, que é nomeada como student, e nomeamos isso aqui como model. Vamos rodar e fazer o summary do modelo, que faz o resumo do modelo, no caso. Então vamos rodar. Então temos algumas informações. O call são as informações sobre a função que foi criada e mostra as variáveis que foram utilizadas. No caso aqui, temos a variável nota de matemática e a notas em leitura e a base de dados. Residuals as informações sobre os resíduos do modelo, e o resíduo, na verdade, é a diferença entre o valor previsto e o valor real. Então, temos aqui o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo. Os coeficientes é onde contém os coeficientes, os valores do nosso modelo. E aqui a gente tem as estimativas, o erro padrão, que é uma medida de variabilidade na estimativa do coeficiente, no caso do beta 1. E, idealmente, este valor ele deve ser menor que o coeficiente. Então, esse valor aqui ele tem que ser menor do que esses. Temos o valor t, né? Que são os valores que servem para calcular o p-valor, que são usados para calcular o p-valor e os níveis de significância. E temos o p-valor, que é a probabilidade que a variável não seja relevante para o modelo. Note que quanto mais asteriscos presentes ao lado do efeito estimado, maior o nível de confiança com que podemos afirmar que o efeito não é nulo. Aqui temos o score de significância para poder dizer quanto mais asterisco, mais estatisticamente significante é o efeito daquela variável em relação à variável resposta. Então vamos analisar e interpretar esse resultado primeiramente. Temos aqui o intercept, ou seja, o beta 0, e o valor da estimativa sendo 7,35, ou seja, o intercept, ou beta 0, é o valor no qual a linha ajustada cruza o eixo y. Ele pode ser interpretado da seguinte forma.
é o valor médio de resposta, quando todas as variáveis explicativas são definidas como zero. Ou seja, se a nota em leitura for igual a zero, for definida como zero, temos que o valor médio vai ser igual a este. Aqui temos a nota de leitura, sendo o beta 1, então temos a estimativa, 0,84. O que isso significa? Bom, a cada aumento de uma unidade no score de leitura, espera-se um aumento médio de 0,85 aproximadamente na nota de matemática. Além disto, podemos perceber que a variável é estatisticamente significante para o modelo. Ou seja, considerando um nível de significância de 5%, temos que se o p-valor ele for menor que este valor, 0,05, ou o nível de significância a depender, a variável é significativa para o modelo. Ou seja, as alterações nessa variável explicativa, no caso as notas de leitura, elas alteram também na variável resposta. Aqui temos o r quadrado, que é o coeficiente de determinação, que ele indica quantos por cento da variabilidade de y está sendo explicada por x. Neste caso temos 0,66, ou seja, 66%, indica um bom valor da explicabilidade da variabilidade de y, ou seja, das notas de matemática, que estão sendo explicadas pelas notas de leitura. Vamos agora para o segundo modelo, que é o modelo que temos as notas de matemática como variável resposta, ou seja, o y, a variável dependente, e as notas em escrita como sendo a variável explicativa, a variável independente. Então, utilizando a função LM, aqui definimos quem é o y, que no caso é as notas de matemática, e o x, que é a variável explicativa, que é as notas em escrita. Vamos rodar este modelo, fazer o summary. Note que a variável nota de escrita também é estatisticamente significante para o modelo. Podemos perceber que se essa variável, né, se as notas de escrita forem consideradas igual a zero, temos que o intercepto, o valor médio de resposta, quando essa variável explicativa, quando a variável explicativa, nota de escrita, for igual a zero, vai ser igual a 11,58, esse valor médio. Temos aqui, note que a estimativa das notas de escrita é igual a 0,80. Ou seja, se aumentarmos, né, a cada aumento de uma unidade no score de escrita, espera-se um aumento médio de 0,80 no score, ou seja, no score de matemática ou na nota de matemática. Além disto, temos aqui o r quadrado sendo igual a 0,64, ou seja, 64%, que está explicando, né, o quanto de porcentagem da variabilidade de y, que é as notas de matemática, está sendo explicada pelas notas de escrita. Para o terceiro modelo, temos aqui duas variáveis, que é as notas de leitura e a nota de escrita. Eu quero saber, aqui eu tenho a variável escrita como variável resposta, variável dependente, e a variável de leitura como variável explicativa, variável independente. Ou seja, eu quero saber a influência das notas de leitura que está influenciando, né, no efeito da variável resposta, que no caso é a variável notas de escrita. Eu quero saber o efeito das notas de leitura das notas de escrita. Note que a variável é estatisticamente significante e podemos perceber que se a nota de leitura ela for considerada zero, o valor médio da resposta, ou seja, da nota de escrita, ela vai ser igual a menos 0,66, ou seja, um decréscimo. E, considerando a interpretação do beta 1, que no caso é a nota de leitura, temos que com o aumento de uma unidade na variável, né, no caso na nota de leitura, temos um aumento médio de 0,99 na variável resposta, que é a variável escrita, nota, ou seja, são as notas de escrita. O r quadrado, né, o coeficiente de determinação é 0,91, ou seja, 91% da variabilidade de y, no caso. As notas de escrita estão sendo explicadas pelas notas de leitura. O modelo é o modelo y igual a beta 0 mais beta 1 vezes xi. Então aqui temos, por exemplo, a nota de escrita vai ser igual a menos 0,66 mais 0,99 vezes a nota de leitura. Vamos fazer também aqui para os modelos anteriores. Então, temos aqui para o primeiro modelo, temos a nota de matemática é igual a 7,35 mais 0,84 vezes a nota de leitura. Então, um aumento de uma unidade no score de leitura espera-se um aumento médio de 0,85 aproximadamente na nota de matemática. Agora, também no segundo modelo, temos a nota de matemática é igual a 11,58 mais 0,80 vezes a nota de escrita, ou seja, a cada aumento de uma unidade na nota de escrita, espera-se um aumento médio de 0,80 na nota de matemática. Por último, tem um quarto modelo,
no qual tenho uma variável resposta com uma nota de matemática, ou seja, variável dependente, e como variáveis explicativas temos a nota de leitura e a nota de escrita. Vou rodar esses modelos, no caso esse modelo, com essas variáveis. Note que ambas as variáveis foram estatisticamente significantes para o modelo e observe que com o aumento de uma unidade na nota de leitura, espera-se um aumento médio de 0,60 na nota de matemática, enquanto que o aumento de uma unidade na nota de escrita, espera-se um aumento médio de 0,24 na nota de matemática. Após a aplicação em software, foi possível verificar o uso desta análise para esses dados, então não deixe de conferir o outro caso prático e os próximos vídeos aqui no canal da Oper. Não esqueça de se inscrever, deixar um curtir, ativar o sininho para receber notificações, comentar na aba de comentários e seguir a Oper nas redes sociais. Até mais, pessoal!